Rádio Decidente. Olá, eu sou o Thiago Gomide, está começando mais um Rádio Decidente, o podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, realizado em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas, o NUGEP-NAC. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o tema 1268 dos recursos repetitivos, julgado pela segunda sessão aqui do STJ. A tese fixada estabelece que a eficácia preclusiva da coisa julgada impede o ajuizamento de nova ação para pleitear a restituição de quantias pagas a título de juros remuneratórios incidentes sobre tarifas bancárias declaradas ilegais ou abusivas em ação anterior. A decisão adotada por maioria consolida um precedente qualificado, garantindo que os tribunais de todo o país observem o mesmo entendimento e conferindo estabilidade às relações jurídicas já decididas. Para entender melhor os fundamentos dessa tese, os impactos para os consumidores e instituições financeiras e como o precedente qualificado contribui para a segurança jurídica e a gestão processual, eu converso agora com o advogado e professor Fábio Quintas. Doutor Fábio, seja muito bem-vindo ao Rádio Decidente. Agradeço, Thiago, é uma grande satisfação aqui de participar desse programa, cumprimento todos os ouvintes. Estamos aqui à disposição para discutir o caso e refletir um pouco sobre essa interessante tese do Superior Tribunal de Justiça, fixada pela segunda sessão. Ok, doutor Fábio Quintas, começa então explicando para quem nos acompanha o que mudou então na prática judicial com a transformação de toda essa discussão em um precedente qualificado de fato. O repetitivo, ele tem uma delimitação fática muito precisa. Nós temos aqui, no ponto de vista histórico, o fato de ter tido uma primeira ação que foi ajuizada, geralmente em juizado especial, contra tarifas bancárias. Essas ações declararam ilegais a cobrança de tarifa bancária e determinaram a repetição. E anos depois, quase 10 anos depois, houve o ajuizamento de uma outra ação pedindo juros remuneratórios incidentes sobre essas tarifas julgadas ilegais. A questão que se coloca é, esse pedido de juros remuneratórios estava abrangido ou não na primeira ação? E o que o STJ disse é, sim, estava abrangido e você não pode entrar com uma segunda ação pedindo isso. O ministro Cueva, desde da sua primeira manifestação na terceira turma, ele colocava o seguinte, olha, eu vejo que essas ações no juizado especial tinham um pedido amplo de repetição de valores decorrentes da tarifa. Então, eu considero que existe uma relação de acessoriedade entre tarifas de juros remuneratórios nesse caso específico. E aí eu estou pegando aqui vários argumentos, tá, Thiago? A ministra Galotti, ela coloca essa questão de que o pedido de juros remuneratórios era uma questão que estava englobada na primeira ação que pedia a ilegalidade da tarifa, porque não está pedindo aqui, não está falando que os juros remuneratórios eram maiores ou pior, ou eram lícitos ou eram ilícitos. Está se pedindo o ressarcimento dos juros remuneratórios incidentes sobre aquelas tarifas que haviam sido declaradas ilegais. E o último argumento que eu coloco, na linha dos votos vencedores, é a questão de que o Código de Processo Civil, de 2015, quando a gente lê ali a exposição de motivos, a gente vê que uma das diretrizes que animaram aí a nova legislação de processual é o da máxima efetividade da coisa julgada. Está ali na exposição de motivos, que tem que se procurar dar a máxima efetividade da coisa julgada. Na ideia de que, ok, nós temos aqui, eu vou para um terceiro ponto, que você até já tinha me endereçado, Thiago, da questão do acesso à justiça. O judiciário está aí para dirimir qualquer controvérsia, Nenhuma lesão, ameaça de lesão pode ser furtada da apreciação do judiciário. Mas a garantia da coisa julgada, ela vem para dizer o seguinte, olha, o cidadão tem direito de vir aqui ao judiciário para ver sua questão respondida. Mas não existe um direito fundamental de ter a mesma questão resolvida infinitas vezes. Tem mecanismos excepcionais de revisão da coisa julgada, como ação rescisória, mas temos que tomar cuidado para que as mesmas questões não sejam reapreciadas. Então, isso é uma preocupação que se fez presente na corrente majoritária. A corrente vencida, por outro lado, procurou fazer uma interpretação mais literal e estrita da coisa julgada para dizer o seguinte, olha, se você não pediu na primeira ação juros remuneratórios sobre tarifas, você pode entrar na segunda ação e pedir, porque isso não foi apreciado de forma expressa, nem implícita pela primeira ação. Tá? Então, o que muda? O que muda é essa visão do STJ de que, se na primeira ação
que discutia tarifas de forma ampla, você, autor, não levou às últimas consequências a discussão dos juros remuneratórios sobre a tarifa, seja na fase de conhecimentos, seja na fase de execução, não venha pedir isso numa segunda ação, porque não se deve admitir uma fragmentação de litígios. Essa expressão também está contida no voto do ministro Antônio Carlos Ferreira, relator do repetitivo. Doutor Fábio, por que os juros remuneratórios são considerados acessórios quando o pedido principal questiona tarifas ou encargos abusivos? Ótima questão, Tiago. No ponto de vista processual, nós temos dois tipos de juros, né? Juros remuneratórios e juros moratórios. Juros remuneratórios é a remuneração pelo capital emprestado. E juros moratórios é aquele encargo que decorre do atraso. O Código de Processo Civil entende que o pedido de juros moratórios é implícito. Qualquer ação que pede repetição de indébito, devolução de valores, está implícito pedido de juros moratórios. Juros remuneratórios, não. Para você ter direito a obter o ressarcimento de juros remuneratórios, você precisa ter um pedido expresso. Tá? Então isso tem até jurisprudência do STJ. Mas o caso concreto, os limites do caso concreto, é que devem ser observados aqui, para entender esse argumento da assessoriedade. O que nós temos? Uma primeira ação ajuizada no juizado especial civil, pedindo repetição de valores decorrentes de tarifas. E qual é a tese que os autores trazem, os consumidores? Olha, na primeira ação, se reconheceu a ilegalidade das tarifas. Aí vem uma segunda ação falando, olha, sobre as tarifas havia juros remuneratórios de incidentes. Então eu quero agora esses juros remuneratórios. Não precisa nem discutir a ilegalidade da tarifa, porque isso já foi reconhecido pelo STJ. Aí qual é o ponto que eu coloco aqui? Então, o que o STJ está dizendo é que o pedido amplo feito de devolução das tarifas ilegais abrangia tudo que fosse acessório a essa discussão, inclusive supostos juros remuneratórios incidentes sobre tarifas. Aí agora eu queria colocar uma questão de direito material, que não foi discutido pela STJ. E eu estou trazendo a minha visão pessoal. Do ponto de vista de mérito, isso não foi discutido no STJ, e parece até que a premissa fática está equivocada. Quando você tem um empréstimo bancário ali para aquisição de um carro, se você vai olhar o contrato, você vai ver que tem lá uma verba, tarifas. Aí vai ter o valor lá X, juros remuneratórios. Vai ter lá 1% ao mês, tantos por cento ao ano. E depois você vai ter a informação do custo efetivo da transação, o custo total, que se coloca em percentual. A rigor, tarifa e juros são duas parcelas distintas. Então, se a gente fosse discutir o mérito, eu tenho dúvida se é factualmente correto dizer que existem juros remuneratórios incidentes sobre tarifas. Não. Você tem as tarifas e tem os juros remuneratórios. Basta pegar o contrato para ver isso. Mas, no plano processual, o que se colocou você está discutindo tarifas de forma geral, então você está discutindo tudo que está relacionado às tarifas, inclusive os supostos juros remuneratórios incidentes sobre tarifas. Então não venha, por favor, agora entrar com uma segunda ação, usando a coisa julgada formada na primeira para dizer agora eu quero juros remuneratórios. Não. A coisa julgada aqui já resolveu a lide, a controvérsia, de forma ampla, para discutir tudo relacionado à devolução dessas tarifas. Então, doutor, como que esse precedente impacta e principalmente consumidores que ainda pretendem pleitear essa restituição de valores pagos a bancos? Em relação a esse problema específico, a questão está pacificada. Eu imagino que haverá um alinhamento dos tribunais estaduais. Então, como eu comentei, esse tipo de litígio estava muito frequente em 2 estados da federação. Os 2 estados já estavam cientes dessa profusão de ações discutindo o tema, esperavam o pronunciamento do STJ. Tanto é que nós tínhamos 2 IRDRs, tá? Nós tivemos o IRDR em Minas e o IRDR na Paraíba. O IRDR da Paraíba nem chegou a ser julgado, porque quando foi afetado, eles desafetaram o IRDR, porque cabia aguardar o julgamento do repetitivo. Então eu imagino que esse tipo de discussão está resolvido. Se alguém pensa em entrar com uma ação, eu tive em 2010, 2009, uma ação discutindo tarifas, elas foram consideradas ilegais, unidade especial, e aqui eu abro parênteses, né? Como colocou ali a ministra Galotti no seu voto, esses julgados do juizado especial muitas vezes contrariavam o próprio entendimento da STJ sobre tarifas. E o problema do juizado especial é que não cabe recurso especial, né? Então você tinha uma jurisprudência que se formou em sentido contrário da do STJ. Aí eu fecho parênteses. Mas eu tive essa ação, formou coisa julgada, eu recebi as tarifas que eram tidas ilegais.
Ah, agora eu quero os juros remuneratórios. Não, você não pode entrar com uma segunda ação. Eu acho que no tempo essa discussão não se põe mais. Sabe por quê, Thiago? Por conta da prescrição. Como eu coloquei para você, essas primeiras ações rodaram por volta de 2009, 2008. E essa segunda onda de ações começaram ali em 2017, 2018. Mas nós temos, sim, o óbice da coisa julgada e defeito preclusivo da coisa julgada. Agora, uma segunda pergunta que você pode me colocar é: em que medida esse julgado afeta a nossa compreensão, de forma geral, sobre a coisa julgada, os limites, objetivos da coisa julgada? E aqui, eu digo, o repetitivo, ele foi muito claro em relação à questão que está sendo decidida, que era esse problema da primeira ação do dado especial e uma segunda ação, anos depois, na justiça comum. Então, não vem redefinir coisa julgada no país, mas mostra como um elemento relevante para estudo da coisa julgada uma compreensão que muita gente não tinha, de que a gente tem que tomar cuidado com a fragmentação de litígios. E que é aquela visão de que, olha, eu posso fazer um pedido que não estava na primeira ação porque não tem tríplice identidade. Isso é algo que pode ser tido como contrário ao sistema processual. Isso aí é algo que vamos ver nos próximos capítulos. Como é que o STJ lidará com a questão da coisa julgada? Esse é um primeiro julgamento para pensar limites objetivos da coisa julgada de forma diferente, ou esse caso é um caso totalmente específico que não se replicará em outros precedentes que tenham outro contorno fático. Aí é acompanhar. Doutor Fábio, e qual que é o efeito, então, desse precedente qualificado na redução de demandas fragmentadas sobre a mesma relação contratual? Eu acho que é um efeito bem forte, né? Porque o precedente, né, ele sempre vem para lidar com um problema que já se colocou, né? Até chegar no STJ, passamos por várias instâncias, tem várias ações. Eu diria que é um indicativo importante em futuras demandas sobre consumeristas, de que a fragmentação de litígios sem sentido, assim, sem uma razão evidente, pode ser coibida, né? Eu acho que isso é uma possibilidade. Por exemplo, eu sou um consumidor e quero discutir um contrato firmado com uma empresa de telefonia. Aí eu, de repente, entro com 5 ações para discutir a mesma relação contratual. Na ação 1 eu discuto ponto A, na ação 2 eu discuto um ponto B, C, D, E. Será que isso é possível? Aí quando eu estava estudando o tema, o que eu vi? Eu vi relatórios muito interessantes de inteligência, feitos pelos tribunais nesse setor de inteligência, discutindo a questão de fragmentação de litígios. Os tribunais estão estudando o acervo que tem e falam assim: olha, estou identificando que muitas vezes a mesma controvérsia de direito material é dividida em várias ações. Temos que criar ferramentas para evitar isso. Seja por meio de conexão, reunindo ações, seja dizendo: isso é um tipo de litigância que eu considero abusiva. Coloque tudo que tem a ver com a mesma controvérsia, com a crise de direito material, numa ação só. Então, eu acho que isso pode ser um farol para futuras ações, embora o precedente discuta uma questão muito específica. E como que os tribunais, então, de todo o país devem aplicar esse precedente qualificado desse tema 1268? Nós temos milhares de casos idênticos ao do repetitivo, né, em que você tinha uma ação do juizado especial civil discutindo tarifas, e depois tivemos uma segunda ação discutindo juros remuneratórios. Tínhamos centenas de recursos parados nos tribunais, então, aguardando a definição do STJ. Definido o entendimento pelo STJ no ano passado, o que se espera é a aplicação desse precedente, extinguindo todas essas ações que estão nessa delimitação prática que eu coloquei, pelo óbice da coisa julgada, extinguindo todos esses processos sem resolução de mérito. E quais são os desafios também que podem surgir aí na aplicação uniforme dessa tese firmada nos tribunais de segunda instância? Olha, é uma ótima questão, porque a gente pensa muito em formação de precedentes, mas às vezes a gente não pensa muito em aplicação do precedente. Eu diria que a forma em que o STJ, a forma adotada pelo STJ para chegar nesse precedente ajuda muito na aplicação, porque está muito bem caracterizada a delimitação fática do ponto em discussão. Então, isso simplifica muito a vida do Tribunal de Justiça. Eu acho que vai ser difícil
você vê situações de distinção, de distinguish, nesse caso. As petições iniciais dessa discussão, elas têm uma lógica muito clara. Judiciário, eu tive uma primeira ação que foi ajuizada em 2000 e tanto, em que foi declarada a nulidade da tarifa XYZ. Agora, eu quero os juros remuneratórios sobre essa tarifa. É exatamente isso que está colocado na petição inicial. Então, é sobre isso que decidiu o Judiciário. E o que o STJ disse é: você não pode pedir. Esse processo tem que ser extinto sem resolução de mérito. Então, eu imagino que, é claro, a vida é muito mais rica do que as nossas cogitações, mas pela forma como o STJ fechou esse precedente, eu imagino que os tribunais de justiça não terão dificuldade de fazer a aplicação do precedente. Inclusive, o cuidado que os tribunais tiveram de indicar casos como representativo da controvérsia mostra que os tribunais estavam atentos a essa litigância repetitiva e estavam tentando organizar o acervo processual. Doutor, como que essa decisão ela ajuda na gestão processual e na celeridade dos tribunais? Eu penso que aqui nós temos um exemplo muito claro de preocupação em formação de decisões repetitivo para lidar com litigância repetitiva. Aí você vê que esse tipo de julgamento ele exige uma coordenação de diferentes órgãos do Poder Judiciário. Você tem desde o Tribunal de Justiça identificando a repetitividade de determinada demanda, a sinalização que o tribunal dá ao Tribunal Superior de que há uma situação de litigância repetitiva, que é bem diferente de litigância abusiva, depois eu posso falar isso se quiser. Ou seja, a mesma questão está se colocando várias vezes. Aí o tribunal ele faz uma gestão desses casos, tentando marcar esses casos para dizer todos falam sobre o mesmo tema. Sugere que o STJ avalie a possibilidade de afetar por um repetitivo, para que se possa definir uma tese que se aplique de forma igual para todos os casos iguais. A gestão de acervo, a gestão processual, então não é uma questão simplesmente gerencial. É uma questão de fazer com que a justiça fale a uma só voz com todo cidadão. Porque a loteria não interessa a ninguém. O fato de que uma mesma discussão, o fulano ganhe e na outra o ciclano perde, isso não é bom para o sistema de justiça. E a gestão integrada em situações de litigância repetitiva, eu diria que ela é fundamental para você garantir aqui um verdadeiro direito de acesso à justiça, e não uma loteria judicial. Isso não é bom para o sistema de justiça. E existe algum risco de que esse entendimento possa ser interpretado como uma espécie de limitador de acesso à justiça ou não? Olha, eu penso que não. Primeiro, quero trabalhar essa questão em duas dimensões. No caso concreto que a gente colocou aqui, nesses limites fáticos, o que o STJ entendeu? Que havia uma fragmentação injustificável de litígio. No voto da ministra Daniela, ela coloca o seguinte: aqui no caso temos uma situação de litigância abusiva reversa. São instituições financeiras que ficam trazendo um argumento que não faz sentido de tentando ampliar a coisa julgada. A ministra Galotti se contrapõe ao argumento dizendo: olha, no meu entender é o contrário. Eu acho que aqui nós temos uma situação de litigância abusiva. Por quê? Porque você usa uma coisa julgada, formada no juizado especial civil, que muitas vezes se formou em sentido contrário à jurisprudência do STJ, e não cabia recurso especial, para, a partir da declaração de ilegalidade, pedir um acessório, os juros remuneratórios. Então, veja que aqui são dois argumentos de abuso do direito de litigar. Então, primeiro assim, nós temos o direito de acesso à justiça, né? Mas nenhum direito é absoluto, né? Você pode fazer um direito em tese que é legítimo, ele pode se configurar abusivo no seu exercício. Isso você tem em todos os ramos do direito, né? Então, por exemplo, o empresário ele tem direito de fixar o preço que ele quiser pelo valor dos seus produtos. Mas ele não pode fazer isso para quebrar a concorrência. Isso é abuso do direito, a parte concorrencial. Tem abuso do direito de propriedade, abuso do direito no contrato e também tem abuso do direito no processo. Então, tem duas linguagens aqui. Quem é que está abusando do direito? É o autor ou é o réu? Eu acho que está limitando indevidamente ou está exacerbando o uso do judiciário. Eu acho que você falar que há abuso do direito pelo conteúdo, do direito pleiteado, só se coloca depois da definição da tese pelo STJ. Então, eu compreendo que, enquanto não tem uma definição da tese pelos tribunais superiores, ambos os lados
podem entender que eu vou continuar me defendendo dizendo que não pode, e o outro lado dizendo, não, eu acho que eu posso. Né? Então aí vem a questão de o Tribunal Superior, na sua função de uniformização do entendimento da legislação federal, firmar a tese. Você continuar litigando depois da formação de um precedente, aí tem que ter uma ótima justificativa. Aí eu acho que nós podemos dizer que há uma litigância indevida, seja pelo autor, seja pelo réu. Agora, há um fenômeno que tem que ser observado, do ponto de vista de acesso ao judiciário, que é a fragmentação do litígio. Qual é a justificativa que eu tenho de ficar fragmentando o litígio da mesma relação de direito material? Então, por que usar essa forma de litigar? Isso é uma preocupação para pensar o acesso à justiça. Não apenas no plano individual, mas num plano de organização da prestação jurisdicional. Então, eu não vejo, digamos assim, uma questão de limitação de acesso à justiça relacionada a essa tese. Na minha visão, o que tivemos foi uma discussão de uma questão processual extremamente relevante, que os dois lados trouxeram argumentos muito importantes. Agora, a partir do momento em que o STJ define a formação do seu precedente, ela dá aqui uma conformação que deve ser seguida pelos tribunais de evitar a fragmentação de litígio nesse tipo de ação específica. Ok. E qual que é a importância de precedentes qualificados, então, para a construção de uma jurisprudência mais acessível e mais segura no Brasil? Bem, uma ótima questão, Tiago. Eu acho que nós mudamos a forma de pensar a função dos tribunais superiores, né, nos últimos 30 anos. Antigamente, a gente pensava um tribunal superior como um tribunal que deveria fazer prevalecer o direito objetivo, a legislação federal, como aqui da STJ. No caso concreto, desde 2009, quando se começou com a ideia de recurso repetitivo, ou até antes mesmo, quando se ampliou a função da reclamação para preservar a autoridade das decisões dos tribunais superiores, a gente começou a pensar o Tribunal Superior de outra forma, né? É claro que é importante julgar o caso concreto de forma correta, mas o Tribunal Superior ele tem uma função de uniformizar a interpretação da legislação federal ou da Constituição, se é o Supremo, para que a justiça possa falar, como eu já disse aqui, a uma só voz em todo o jurisdicionado. Você tem que tratar todos com igualdade, né? É uma dimensão do princípio. Então não é só segurança jurídica, também é uma questão de igualdade, né? Então a formação do precedente, eu não diria que é uma opção, é uma necessidade, né? Eu acho que o esforço do STJ de formar um sistema de precedentes tem que ser sempre aplaudido e, claro, sempre aperfeiçoado. Então, cuidados que nós temos que ter. Teses jurídicas em repetitivos não são enunciados como uma lei, que se faz subsunção. As teses devem ser lidas à luz da delimitação fácil colocada no caso concreto, né? Porque o judiciário ele julga lides, conflitos colocados. A delimitação jurídica da discussão ela é muito importante. E a formação do precedente, quando observa essa questão da delimitação e se abre para a sociedade, isso também é interessante do repetitivo, essa possibilidade de pluralização do debate, com a participação de amici curiae, com a oitiva de especialistas, com eventualmente até audiências públicas, permitem que o debate seja mais maduro. Então, isso deve ser, como eu disse, elogiado, né? Eu acho que é um caminho que nós temos que trilhar, e estamos trilhando. Ok, Dr. Fábio Quintas, muito obrigado por essa participação aqui no Rádio Decidente e pelos esclarecimentos prestados sobre esse tema. Eu que agradeço, Tiago, é uma satisfação muito grande aqui participar dessa conversa e fico à disposição. E esse foi mais um Rádio Decidente. Antes de encerrar, lembra você, ouvinte, que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de stream de áudio de sua preferência. E você também pode nos acompanhar, é claro, pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio. Rádio Decidente.